Seja muito bem-vindo e bem-vinda, meu futuro mestre e mestra. Eu sou Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pelo UNB e eu ajudo pessoas que têm o sonho de ingressar em mestrados em instituições públicas e economizar a média aí de R$ 3.000 por mês com mensalidades. E tudo isso é possível que você consiga, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você não tenha publicações, mesmo que você não venha de uma faculdade de renome, mesmo que você não seja fluente em um idioma estrangeiro, ainda assim você pode atingir a sua aprovação em instituições públicas. E essa é a minha missão. Eu compartilho uma série de conteúdos, tanto nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que é o Assis Gustavo Underline, como também no meu canal do YouTube, que é o Assis Gustavo. E eu também tenho um programa de mentoria que se chama GPS da aprovação no mestrado, para acelerar ainda mais a sua aprovação, para aquelas pessoas que querem ter um acompanhamento intensivo comigo e para que eu possa auxiliá-las na preparação ali para uma seleção de mestrado. E hoje a gente está aqui reunidos para fazer análise de um edital e diferentes pessoas já pediram para que eu pudesse analisar, até porque foi um dos editais que eu fui aprovado. Na verdade, foi um dos programas, não o edital, foi um dos programas. Eu fui aprovado quando eu estava no 10º período da graduação, que é o mestrado profissional de Direito e Políticas Públicas da UFG. Então a gente vai analisar esse edital com profundidade, analisar item por item, para mostrar como que vocês podem se preparar para esse processo seletivo de mestrado. Eu costumo brincar que o edital é como se fosse a Bíblia do seu processo seletivo. Tem que ler ele de cabo a rabo. Por quê? Porque todas as informações que são importantes vão estar aqui dentro do edital. E a gente vai, a partir de agora, destrinchar. Vou compartilhar aqui a minha tela com você rapidamente, para a gente poder iniciar a nossa análise desse edital, para que você possa se preparar para esse processo seletivo. Então vamos lá, deixa eu transicionar aqui a minha tela. Já estamos aqui na página do edital, o edital. E pessoal, não se preocupem tanto com a questão relativa à data. Ah, Gustavo, mas já tô assistindo esse vídeo aqui, já saiu um outro edital. Pessoal, geralmente de um edital para o outro, muda pouca coisa. Sendo bem sincero com vocês. Geralmente as etapas permanecem as mesmas, a forma de avaliação também. O que pode modificar de um edital para o outro, e tem edital basicamente que eles mudam só o cronograma das datas. O resto é basicamente a mesma coisa. O que pode modificar, às vezes do programa ele passa por alguma reformulação, aí modifica alguma linha de pesquisa. Pode ser que tem professor, num edital que vai estar fornecendo vaga, em outro não vai estar. Então são questões ali bem pontuais. O que eu quero que você compreenda aqui, basicamente, é como desenvolver uma mentalidade adequada para analisar editais. E com isso você consegue analisar qualquer edital, independentemente da área, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tem as informações gerais, a área de concentração do programa, que é em Direito, da Administração e das Políticas Públicas. Então, essa é a área de concentração do programa, que é interessante que você saiba. Gustavo, o que é a área de concentração? Eu costumo brincar que a área de concentração é como se fosse um grande guarda-chuva, onde o programa fala qual é o foco dele, o que ele quer pesquisar, o que ele está de fato pesquisando. E aí vem a área de concentração, que é esse grande guarda-chuva, e dentro desse grande guarda-chuva a gente tem as linhas de pesquisa. As linhas de pesquisa vai pegar essa área de concentração que é abrangente, Direito à Administração das Políticas Públicas, é uma área super abrangente. E aí vem a linha de pesquisa para especificar, de fato, o que você pode pesquisar nesse programa. Nesse caso aqui, a gente tem duas linhas de pesquisa, regulação, efetividade e controle constitucional das políticas públicas, e a outra linha é em segurança pública, políticas e efetividade constitucional. Essa aqui é uma linha mais voltada para o pessoal do penal, da criminologia, enfim. E a outra aqui é mais voltada para o pessoal do constitucional, do administrativo, enfim. Então, o que isso aqui vai influenciar na sua preparação? Você não consegue montar um bom projeto se você não definir a sua linha de pesquisa. Então, você vai ter que ler a descrição de cada uma dessas linhas, ler a descrição profundamente, veja quem são os professores que estão vinculados a cada linha. Você consegue encontrar essa informação lá no site do programa, porque aí você vai começar a pensar em um potencial tema de pesquisa. Tá bom? Combinados? Beleza. Então, aqui é a parte mais introdutória. Uma coisa também que eu sempre compartilho com os meus mentorados é a base para análise de qualquer edital. Eu gosto de brincar que são duas caixinhas. A caixinha dos aspectos formais, a caixinha formal e a caixinha material. O que é isso, Gustavo? A caixinha ali formal, você vai colocar dentro dessa caixinha tudo que é relativo à burocracia. Prazos, cronograma, documentações que você tem que juntar. Então, tudo aquilo que é burocrático você vai colocar nessa primeira caixinha, que é importante. E a segunda caixinha é a parte material, que é a forma que você vai ser avaliado em cada uma das etapas. Os professores falam aqui no edital o que eles estão esperando de ti. E às vezes os candidatos não olham, não analisam isso. Então, essas duas caixinhas são super importantes e elas devem caminhar de forma junta, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Vamos ver aqui a questão do público e das vagas. Aqui é a questão formal mesmo, dentro dessa nossa primeira caixinha. Aqui tem em relação à questão da quantidade de vagas. É que 6 vagas são para candidatos membros da Procuradoria do município de Goiânia. É importante lembrar que esse é um mestrado profissional, que tem algumas variações em relação ao mestrado acadêmico, como, por exemplo, o foco.
é um foco muito mais voltado para o mercado, para o desenvolvimento ali de pesquisas empíricas, que sejam necessariamente empíricas. Não necessariamente você precisa desenvolver uma dissertação, né? Existem programas, e aí você vai encontrar essa informação a partir do regulamento do programa. Tem programas, por exemplo, que aceitam o desenvolvimento de um projeto regulatório, desenvolvimento de um software, e aí vai depender muito da área e do regulamento do programa. Então, o seu produto final no mestrado profissional não necessariamente precisa ser uma dissertação. Dissertação é como se fosse um TCC ali 2.0, mais turbinado, com mais páginas, tá bom? Para quem não sabe. Então, a gente tem um mestrado profissional, esse mestrado profissional ele tem reserva de vagas para profissionais de determinadas instituições, como o pessoal da Procuradoria do município de Goiânia, pessoal do Ministério Público, o que mais que a gente tem aqui? Para servidor administrativo da UFG. E aí a gente também tem, cadê? Acho que a gente tem vaga também de ampla concorrência. Na verdade, parece que esse edital aqui não tem vaga para ampla concorrência. Mas na época que eu participei, tinha algumas vagas que eram abertas para quem não é de nenhuma dessas instituições. Inscrição, data de inscrição, tem que ficar atento. Guia de recolhimento da União. O que é isso, Gustavo? É o boletim que você vai pagar para fazer sua inscrição no processo seletivo. Tem que solicitar essa GRU por meio de endereço eletrônico. Aqui tem o endereço eletrônico. Tem que mandar o seu nome completinho, CPF, endereço com CEP, ou no mínimo 48 horas de antecedência à inscrição, para que o boleto possa ser gerado e registrado no sistema bancário. Então, você gerou lá o boleto, tem que tomar cuidado. Tá? Você não vai conseguir pagar imediatamente na mesma hora, porque esse boleto ele precisa ser registrado. Então, tem esse detalhe aí também. E aí a gente vai seguindo, são outras informações formais, está na nossa primeira caixinha. É importante que vocês leiam. Tem a data de pagamento do boleto. E lembrando, pessoal, pagou o boleto, pega o comprovante. Não é comprovante de agendamento, é comprovante de pagamento. Você tem que juntar esse comprovante de pagamento. Senão a sua inscrição vai ser indeferida. E para o pessoal, né, que aí é hipossuficiente, pode solicitar isenção de pagamento, especialmente para aqueles que estão cadastrados, né, no CAD único, tem essa possibilidade. E aí tem a questão, né, de quanto que vai ser divulgado, o resultado preliminar da inscrição, enfim. O programa aqui falando que não se responsabiliza por problema técnico, né, que impeça o envio da inscrição. Pessoal, tome muito cuidado, porque muitos candidatos deixam para fazer a inscrição no último dia. No último dia, tudo acontece, especialmente em sites de instituições públicas. Parece que não aguenta ali ter um número considerável de acessos e o site já começa a ficar lento, já trava, já cai. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a sua inscrição no máximo no penúltimo dia. É o que eu sempre recomendo para os meus mentorados do GPS, tá bom? No máximo no penúltimo dia, você vai fazer a sua inscrição, para você não passar raiva, tá bom? Seguindo aqui, tem outras informações que são importantes dentro dessa primeira caixinha da parte formal, que é em relação aos documentos que você tem que juntar. Ficha de inscrição devidamente preenchida, constante no anexo 1 desse edital, cópia do CPF, carteira de identidade, comprovante de quitação do serviço militar, cópia digital do diploma de graduação em Direito, ou então um comprovante que você está apto a concluir o curso, até a data da matrícula. E isso aqui é interessante a gente ressaltar, porque às vezes as pessoas não sabem, mas você no 10º período da graduação pode concorrer a um processo seletivo de mestrado. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu estava ali no 10º período da graduação, eu decidi que me candidatar a 3 programas de mestrado, que foi o mestrado em Direito da UNB, que hoje eu sou mestre pela UNB, o programa em Direito e Políticas Públicas da UFG, que inclusive é o que a gente está analisando aqui, o edital, e o programa em Direitos Humanos da UFG. Então, no 10º período eu me candidatei, eu apresentei um comprovante falando que eu estava no 10º período e eu pude participar do processo seletivo. E aí, quando eu fui aprovado lá na UNB, eu tive que esperar um pouquinho ali para o meu diploma ficar pronto. E aí, depois, posteriormente, eu apresentei o meu diploma para eu poder fazer a minha matrícula no mestrado da UNB. Seguindo aqui, termo de declaração étnico-racial, no caso, para quem for concorrer a ações afirmativas, cópia digital do histórico escolar da graduação, fotografia recente, preferencialmente formato 3x4, cópia do documento comprobatório de suficiência em língua estrangeira, se for o caso, conforme o item 5.6.4 do edital, currículo emitido na plataforma Lattes atualizado, e eles deixam bem em caixa alta aqui, ó, não serão aceitos o formato de currículo. Então você não vai mandar o seu currículo vitae, você vai mandar o seu currículo Lattes, tá bom? Ficha de avaliação do currículo vitae, anexo 4, devidamente preenchida, junto e na sequência indicada no anexo 4, anexar a documentação comprobatória. Eles colocaram aqui ficha de avaliação do currículo vitae, mas é o currículo Lattes, basicamente. Você pegar o seu currículo Lattes, ir lá no anexo 4, vamos ver o anexo 4? O que é esse anexo 4? Porque eu já mostro para vocês. Anexo 4 aqui. Pessoal, essa é basicamente a ficha que eles vão usar para avaliar o seu currículo Lattes. E você faz a sua autoanálise. Depois os professores vão apenas conferir se a sua autoanálise está correta. E aí você vai colocar o seu nome. E aí você vai colocar tudo que você já fez academicamente.
Você tem graduação? Beleza, você tem 0,5. Gustavo, tenho 2 graduações, então você vai ter 1 ponto. Especialização, Gustavo, tem 2 especializações, então 0,6. Ah, eu já fiz mestrado, Gustavo, eu quero fazer um outro mestrado. Coloca aqui também, tá bom? E aí vem produção intelectual, sua produção dos últimos 5 anos. Você vai adicionar aqui. Publicou em um A1, A2, 1 ponto por publicação. B1, B2, 0,8. E lembrando, pessoal, que hoje a estratificação das revistas está diferente. Esse aqui já é uma estratificação antiga. Hoje é A1, A2, A3, A4. Depois vem B1, B2, B3, B4. Mas é só uma pequena observação. E aí você vai pontuando tudo que você já fez academicamente. Gustavo, eu não tenho nada. Não tem problema. Tá bom? Não tem problema. Você não vai mentir. Você vai colocar 0 aqui. Se você não tiver, coloca 0. Tá bom? Não pontua. E aí a gente vai seguindo aqui. Se você já tiver dado aula no ensino superior, conta ponto. Tem várias atividades aqui. Né? Gustavo, nunca fiz nada academicamente. Não tem problema, esse é um mestrado profissional. Privilegia muito. Né? Quem já tenha desenvolvido aí algo relevante do ponto de vista profissional. Por exemplo, você que advogou aí na área privada, 0,3 pontos por ano. Advocacia pública, magistratura, membro do Ministério Público, enfim. Tudo isso aí pontua. E aí você vai pontuar aqui e vai juntar os comprovantes de cada uma dessas atividades, tá bom? Então esse é um documento que você precisa necessariamente prestar atenção. Vamos seguindo aqui. Seguindo aqui. Então, né, anexar a documentação comprobatória. Vamos até destacar aqui. Comprovante de recolhimento da inscrição no valor de R$180. Um tal comprovante, não é o comprovante de agendamento, comprovante de pagamento. Termo de declaração étnico-racial, a gente já conversou sobre isso aqui. Projeto de pesquisa, em 2 vias, sendo uma via sem identificação de autoria, em formato PDF, anexada ao arquivo único, e uma via com identificação de autoria em formato .doc ou .odt. Enviar como anexo separado no mesmo e-mail de solicitação de inscrição. Então, anota isso aqui. São 2 vias. Uma via que você vai se identificar e outra via sem qualquer tipo de identificação. E aí, quais são os requisitos desse projeto? Deve ter no máximo 15 páginas. Fonte, Times New Roman, tamanho 12, espaçamento em e-mail, margem esquerda, direita, superior, inferior, 2,5. Esse aqui é uma formatação padrão. É geralmente ele padrão, tanto para projeto quanto para artigo. A via do projeto sem identificação de autoria não deve conter em seu interior qualquer elemento que possa gerar identificação de autoria. Em hipótese alguma, sob pena de eliminação do processo seletivo. Então, o que você vai fazer aqui, ó, nessa parte? Você vai anotar e vai escrever aí, ó, retirar metadados do arquivo. Gustavo, como é que eu faço isso? Lá no meu Instagram, no Assis Gustavo, tem conteúdo que eu já fiz sobre isso. Talvez você não ache lá de uma forma tão fácil. Então, só dá um Google, né, caso você não ache lá no Instagram, como retirar metadados dos arquivos. Você precisa retirar os metadados, que é basicamente você ir nas propriedades do arquivo e retirar o seu nominho. Tá bom? Então, tome muito cuidado com isso aí. Retira os metadados. O projeto, obviamente, tem que se inserir em uma das 2 linhas de pesquisa. Vamos seguindo aqui. Os candidatos que pretendam concorrer às vagas das categorias devem indicar também a qual projeto coletivo prioritário se pretendem vincular, dentre os 7 projetos que recebem alunos nesse certame. E aí a gente vai lá para o anexo 3 do edital, vamos ver quais são esses projetos. Anexo 3, 1, 2, 3. Esses são os projetos. Então a gente viu que a gente tem 2 linhas de pesquisa, uma em regulação e efetividade de controle constitucional das políticas públicas e a outra linha de pesquisa em segurança pública, políticas e efetividade constitucional. E em cada linha de pesquisa a gente tem os projetos. Os projetos têm títulos, o que eles estão realmente de fato pesquisando, e tem os docentes que estão vinculados. Eu recomendo fortemente que você entre no currículo de cada um dos professores aqui. Veja de fato as produções, o que eles estão produzindo sobre esses temas. E aí você vai ter que indicar qual o projeto que você vai estar vinculado. Então você vai indicar a linha de pesquisa e o projeto que você pretende se vincular, caso você venha a ser aprovado. Combinado? Vamos seguindo aqui. Vamos voltando. Projeto prioritário, respectiva linha. E aqui vem falar de descrição, né, quais são esses projetos. Blá, blá, blá. E aqui vem, de fato, quais são os elementos que devem constar no seu projeto. Delimitação do tema e caracterização do problema específico a ser pesquisado. Justificativa, objetivo geral específicos, hipótese, referencial teórico, aspectos metodológicos e referências bibliográficas. Pessoal, lá no GPS, que é o meu programa de mentoria, a gente tem um módulo específico, inteiro, são 17 aulas, onde a gente faz todo o passo a passo ali do projeto. Eu te ensino o que é um projeto de pesquisa, como que você encontra um tema de pesquisa que seja interessante para o programa de mestrado que você quer ingressar.
Eu te ensino como que você elabora elemento por elemento, através de exemplos reais na prática. O que é um problema, o que não é um problema, o que é uma hipótese, o que não é uma hipótese. Então é um módulo lá bem completo. Os mentorados têm gostado bastante e têm utilizado para serem aprovados aí em diferentes programas pelo país. Então, só quis fazer esse adendo aqui porque, né, obviamente que nesse nosso encontro aqui não tem como a gente destrinchar o que é um problema, o que é um projeto de pesquisa, né, explicar todo o projeto, porque a gente precisaria de muito mais tempo, tá bom? Mas tenha em mente que esses aqui são os requisitos que devem ter no seu projeto de pesquisa. Gustavo, eu quero adicionar um elemento que não está aqui. Não faça isso. Siga à risca o edital. Tá bom? Siga à risca o edital. E aí a gente vai seguindo, vai seguindo. Vamos ver o que tem mais aqui de informação importante. Lembrando, pessoal, que você vai ter que ler tudo. Eu não vou ler tudo aqui, porque senão ficaria muito maçante esse nosso encontro. Então, estou tentando pegar sempre aqui as informações principais, sempre trazendo riqueza de detalhes para vocês. E aí a gente vai seguindo aqui no edital. Informações básicas que você tem que conferir, informações antes de enviar, se os anexos forem encaminhados no e-mail. Se você tiver alguma deficiência física, visual, aditiva, você tem que informar. Enfim, são informações básicas. No 3 aqui vem informações relativas às ações afirmativas. Caso você vá concorrer, leia com muita intensidade, leia de cabo a rabo, veja quais são as autodeclarações que você precisa juntar. E depois a gente tem a parte do processo de seleção. Vamos ver quais são as etapas? O processo ele tem 4 etapas. Primeira, exame de língua estrangeira de caráter eliminatório, ou seja, você tem que tirar no mínimo ali, tem que tirar no mínimo 7 para você ser aprovado. Só que essa nota, vamos supor que você tirou 7, seu concorrente tirou 9. Ele vai estar na sua frente? Não. Por quê? É uma etapa eliminatória. Não é eliminatória e classificatória, tá bom? Então, tirando o mínimo ali, super suficiente. Segunda etapa, exame do projeto de pesquisa de caráter eliminatório e classificatório. Aí sim, aqui sim, se você tirou 7 no projeto, seu concorrente tirou 9, ele está na sua frente. Porque além de ser eliminatório, é classificatório. Você tem que tirar no mínimo 7, mas se um outro concorrente tirar a nota maior que você, ele vai estar na sua frente, obviamente. Terceira etapa, exame oral, de caráter eliminatório e classificatório. Funciona da mesma forma que o exame de projeto de pesquisa. E a quarta etapa é o exame de currículo, de caráter apenas classificatório. Ou seja, se você tiver com seu Lattes zerado, não interessa. Não vai ser eliminado porque você não tem nenhum artigo publicado. Só que, tem um porém, é classificatório. Pode ser que você tenha passado por cada uma das etapas, foi aprovado, mas pode ser que você não se classifique dentro do número de vagas. Por quê? Porque talvez você, os seus concorrentes, vão ter mais atividades acadêmicas do que você. E aí eles vão subir na tabela e você vai ficar, às vezes, ali fora da vaga. Por isso que é muito interessante que você trabalhe o seu currículo Lattes, tá bom? Inclusive lá no GPS a gente tem um módulo específico sobre currículo Lattes, como melhorar o seu currículo, estratégias de curto, médio e longo prazo. É um módulo bem bacana e que qualquer pessoa, independente de experiência ou não, consegue seguir e, consequentemente, melhorar o currículo Lattes. E aí a gente vai seguindo aqui. A nota ferida no exame de projeto terá peso igual a 40% da nota final. Vamos ver aqui. A nota no exame oral, 30%. E o exame de currículo, 30%. Então, essa é a divisão aí. Projeto tem um peso maior. E depois exame oral e currículo. Das provas. Esse é um processo seletivo que ele ocorre de forma presencial, realizado lá na Faculdade de Direito. Só a terceira etapa é a entrevista que vai ser realizada por videoconferência. E aqui vem informações, o que você deve levar, o que você não deve levar, enfim. Vamos ver em relação à primeira etapa, que é o exame de língua estrangeira. Vamos ver como é que funciona. O que os professores estão esperando de ti nessa prova. E aqui a gente entra na segunda caixinha, que é a caixinha material. O que os professores estão esperando de ti aqui, ó? Exame de língua estrangeira constará da tradução de trecho de texto acadêmico originalmente redigido na língua estrangeira escolhida pelo candidato, contendo entre 100 e 150 palavras, destinando-se à verificação das habilidades de leitura, interpretação e tradução relativas à língua escolhida, e terá duração de até 20 minutos para cada candidato. Na minha época era diferente, quando eu participei. A gente tinha, acho que eram umas 2 horas ou 3 horas para traduzir quase uma página. Aqui tá mais tranquilo, são 100 a 150 palavras, não é tanto assim, igual na minha época. E aí você tem que indicar no formulário qual que vai ser a língua estrangeira, inglês, espanhol, italiano. Só que existe uma possibilidade de você pular essa etapa. Caso você tenha o certificado de proficiência,
pode fazer, por exemplo, o CASLE, da UFG, que é o do centro, né, o teste ali de proficiência do Centro de Idiomas, da própria UFG. E aí você pode pular essa etapa. Pode fazer, por exemplo, o TOEFL, só que o TOEFL é bem mais caro, e é bem mais difícil, mas a prova de proficiência dos centros de idiomas das universidades tende a ser bem tranquilo. Eu já tive mentorados que, com noções bem introdutórias, mas através ali, se estudando, aprendendo a metodologia, conseguiram tranquilamente serem aprovados nessa etapa. E a gente vai seguindo aqui. Vamos seguindo aqui. É vedada a utilização de dicionários. Alguns programas aceitam, outros não. Esse não aceita. A segunda etapa é a etapa do exame do projeto de pesquisa, de caráter classificatório e eliminatório. E aqui, pessoal, veja cada um desses pontos aqui. Por quê? Porque é a tabelinha que os professores vão usar para pontuar o seu projeto. Então é o que você tem que analisar quando você estiver escrevendo. Ver se o seu projeto está compatível com a linha e com o projeto de pesquisa. Ver se o seu projeto é relevante do ponto de vista científico e profissional, dentro do campo do direito das políticas públicas. Eles vão ver se o seu projeto ele tem potencial de desenvolvimento junto ao docente que você indicou. Eles vão ver a execuibilidade do seu cronograma. Vão ver a qualidade da sua redação, os conceitos que você utilizou, dos argumentos que você trouxe, a sua fundamentação teórica, metodológica, a bibliografia que foi empregada, enfim. Então, são vários critérios que você deve ficar muito atento mesmo. Eu super recomendo que você contrate uma mentoria para poder você aprender a elaborar um projeto de pesquisa de uma maneira assertiva, de uma maneira voltada para uma seleção de mestrado, tá bom? Às vezes a gente pega livros de metodologia, o livro de metodologia ele é muito genérico, ele vai falar, o que é um problema, o que é uma hipótese. Então, não basta você apenas saber o projeto, você tem que saber como persuadir os professores de que seu projeto ele merece uma chance. Então, a gente mostra especialmente isso no momento ali da justificativa. Traz uma série de elementos ali persuasivos para convencer os professores. E isso você vai encontrar apenas aí realmente tendo acesso a uma mentoria. É o que eu te recomendo para mandar bem nessa etapa. Terceira etapa, exame oral, conhecimentos específicos. O exame oral consistirá em arguição de uma banca ao candidato, tanto quanto a conhecimentos específicos relacionados aos textos indicados no anexo 6 desse edital, quanto de habilidades em metodologia e domínio do estado da arte referentes ao projeto de pesquisa apresentado. Então, são duas coisas que eles vão analisar. Se você realmente leu os textos que foram indicados no edital, lá no anexo 6, e também querem saber informações relativas ao seu projeto. Tem duração máxima de 30 minutos. Uma primeira parte com 5 minutos de arguição por parte. Vamos ver aqui. Uma primeira com até 5 minutos no total de arguição por parte dos examinadores sobre questões de conhecimentos específicos relacionados ao anexo 6. Então, 5 minutos os professores vão te fazer perguntinhas sobre os textos que você leu. Seguido de até 10 minutos para respostas dos candidatos, podendo haver questionamentos complementares pela banca durante a resposta sem prejuízo do tempo de até 10 minutos. Uma segunda parte na sequência com até 5 minutos do total de arguição por parte dos examinadores sobre questões relativas a habilidades metodológicas e de domínio dos temas relacionados ao projeto de pesquisa apresentado, seguido de até 10 minutos para a resposta dos candidatos, podendo haver questionamentos complementares por parte da banca, sem prejuízo de tempo, de até 10 minutos. O tempo total, então somando essas duas questões, não vai ultrapassar 30 minutos. Inclusive, pessoal, lá no GPS, a gente tem um módulo específico, o módulo 5, só sobre entrevista. Como que você estrutura o seu roteiro no dia da entrevista, o que você deve falar, o que você não deve falar, quais são as perguntas e críticas mais comuns que são feitas aos candidatos. Então, assim, é um módulo bem completo que te prepara ponto por ponto para você mandar super bem na sua entrevista. E ainda te entrega como bônus acesso a simulações que eu já fiz com mentorados que foram aprovados nessa etapa de entrevista. E aqui vocês conseguem encontrar a parte lá dentro da caixinha, lembra que a gente falou da caixinha material? Como que os professores vão avaliar a sua entrevista? Grau de conhecimento demonstrado sobre os textos na arguição, capacidade de entender o sentido das teses, conceitos e argumentos apresentados. Quanto à segunda parte, demonstração de conhecimento sobre o estado da arte, do debate científico acerca da linha de pesquisa e do projeto institucional, bem como acerca do recorte do projeto de pesquisa proposto na inscrição, potencialidades do candidato para a realização de pesquisa e de estudos avançados no programa, domínio do ferramental científico metodológico que a banca entende necessário à consecução do projeto. E aí, por fim, a gente tem uma quarta etapa, que é o exame de currículo, que é apenas classificatória, e vai ter, aquela, inclusive a gente já passou pelo anexo, você vai ter que preencher aquele anexo, se auto-pontuando e juntando todos os comprovantes.
Vamos ver se tem mais alguma informação aqui que seja relevante. Então, aqui mais questões formais. E tem informação relativa à comissão, né, quem é a banca. Enfim. E com isso, pessoal. Tem o cronograma também. O cronograma está dentro daquela primeira caixinha da parte formal. Pessoal, tira print desse cronograma, coloca despertador, porque cada etapa aqui é importante. Ninguém vai te mandar e-mail, parabéns, você foi aprovado no projeto. Não, eles divulgam lá no site. Cabe a você ficar de olho. Bom, então, tira print, não marca nada na sua agenda no dia das etapas. Importante pontuar isso também. Bom, mesmo que você não tenha confirmação, por exemplo, que você vai para a entrevista, você sabe que você está participando do processo seletivo, então você não pode marcar algum compromisso ali pro dia da entrevista. E aí, por fim, tem a questão da matrícula e algumas informações do que você deve juntar. E, basicamente, é isso. Deixa eu ver aqui o restante anexo, ficha de inscrição que você tem que preencher, informações pessoais, indicando o projeto de pesquisa, qual é a linha de pesquisa, qual é o projeto que você vai se vincular, termo de autodeclaração étnico-racial, caso seja o seu caso. Aqui tem as linhas e projetos de pesquisa, ficha de autoavaliação do currículo vitae, que a gente já conversou, ficha de avaliação do projeto de pesquisa. Olha que bacana, pessoal. Essa é a ficha que os professores vão usar para analisar o seu projeto. Então, use ela ao seu favor. Antes, né, quando você estiver escrevendo o seu projeto, tenha em mente essa tabela. Pense como que os professores vão te analisar, vão te avaliar, tá bom? E aí, com isso, vamos ver se tem mais alguma coisa. Anexo 6. Aqui são os textos indicados para análise do exame oral. Então, você tem que ler texto por texto. Gustavo, não estou encontrando esses textos. Manda e-mail para o autor, procure em base de dados. Você vai certamente encontrar. Tá bom? Às vezes alguns programas divulgam os textos. Eles divulgam aqui, disponível em. Você já clica e já cai direto no texto. Esse aqui eles não divulgam. Mas você certamente vai conseguir encontrar esses textos aí na internet. E por fim, a gente tem um anexo relacionado à ficha de avaliação do exame oral, com todos os critérios que pontuam ou não. E com isso, pessoal, a gente passou pelos principais pontos do edital. Espero de coração que a partir de hoje você consiga, de fato, fazer análise de editais. Lembrando das duas caixinhas, caixinha formal, caixinha material. Você consegue, com muita exatidão, dominar os editais de mestrado. E lembrando que o meu Instagram é o Assis Gustavo, _. O meu YouTube é o Assis Gustavo. Ou com alguma dúvida, pode mandar, seja no YouTube, seja no Instagram. Tá precisando de ajuda para alguma seleção de mestrado, seja para esse, seja para outro, independentemente aí do programa. Eu tenho um programa de mentoria completo, que é o GPS da aprovação no mestrado. Você pode ter ali diretamente o meu suporte. Basta que você entre em contato comigo que eu te mando as informações, tá bom? Grande abraço!